Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia. No livro de Lucas, vamos ler 13, 14 e 15. Antes, nós vamos orar. Abaixem as suas cabeças, fechem seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos, Senhor, na Tua presença. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, falamos a Ti, Senhor, para pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errados. E pedir ao Senhor para que o Senhor nos perdoe e fique conosco. E tenha misericórdia de nós, Senhor. Porque sozinho nós não damos conta, Pai. Precisamos de Ti o tempo todo. Fique conosco, Senhor. Nos ajude. Senhor, ajude-nos a entender a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos iluminando, abrindo a nossa visão para que possamos olhar, ler a palavra e entender o que o Senhor queira nos falar, Senhor. Fique conosco, Senhor. Cuide de nós, porque precisamos dos Teus cuidados, Senhor. Abençoe, Pai, abençoe e proteja a todos os nossos familiares, irmãos em Cristo, os pastores, e abençoe, Senhor, a cada um que está vendo esse vídeo. Que o Senhor possa clarear a mente dessas pessoas, os olhos, abrir os olhos e os ouvidos espirituais, para que essas pessoas entendam, Senhor, a Tua palavra e se rendam a Ti, somente a Ti, Senhor. Porque somente a Ti é que devemos adorar. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor olhe pela irmã Maria. Senhor, não deixe que ela sofra, Senhor. Alivie o sofrimento dela, Pai. Cuide, Pai, da sua serva. E também te peço por todos os enfermos e também por todos os missionários, que o Senhor cuide deles aonde eles estiverem e supre, Pai, as necessidades de cada um deles, que eles sejam fortes, corajosos e não desistam, Senhor, de falar de Ti. E peço ao Senhor que abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, vocês lembram que no vídeo anterior eu pedi para vocês para que nós meditássemos durante a semana inteira sobre o primeiro capítulo de Apocalipse. Nós estamos meditando do capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Então, eu convidei vocês para fazermos, para lermos esses 3 versículos, e eu vou ler agora. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos meditar nesses 3 versículos, principalmente no 3. Muito importante pelo que nós estamos vivendo, as coisas que estão acontecendo. Vamos meditar aqui porque o Senhor falou. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Senhor diz que bem-aventurado que lê a palavra do Senhor.
Vamos ler, vamos entender, vamos ficar junto com o Senhor, porque Ele nos leva à vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele veio, né? Ele veio para Ele ser o nosso caminho e nós vamos segui-lo. Bom, gente querida, eu quero agradecer a cada um de vocês por estar vendo o vídeo, pessoas que estão sempre ali todo dia, estão acompanhando, estão deixando o seu curtindo a palavra de Deus, estão compartilhando a palavra de Deus, que é importante, porque tudo que estamos fazendo é para o Senhor e não para mim. Então, tudo devemos fazer para o Senhor. Devemos dar honra, glória, tudo ao nosso Senhor. Então, vamos lá, gente. Capítulo 13 de Lucas. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifício a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem, daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos, quando a torre caiu em cima deles, vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. A figueira sem figo. Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, a terra em volta dela e acho que eu pulei aqui, só um minutinho. Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Um cara num sábado. Uma cura no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito isso
havia feito uma cura no sábado. Por isso, disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui numa descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos, porque é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença. Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Que inteligência, né, do Senhor Jesus. Oh, Senhor, maravilhoso. Aí é sobre a semente da mostarda. Jesus disse: como que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é uma semente de mostarda que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. O fermento. Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Isso é muito importante, né? Quando a gente coloca fermento no bolo, nos pães, eles crescem. E assim o Senhor está comparando, né? O reino de Deus, que ele ia crescer muito, né? E realmente cresceu. Então, o fermento aqui na Bíblia fala às vezes de coisas que não é legal, mas também de coisas que compara, de coisas legais, né? Sobre a porta estreita. Jesus atravessa cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Ensinou, né? Mas não aprenderam nada, né? Continuaram na porta larga, fazendo tudo o que queriam. Aí a porta vai fechar, né? Mas ele responderá: não sei de onde são vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes, de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olha, muita gente fala: mas não tem inferno, não vai ter o lago de fogo e enxofre. Morreu, acabou. Não, não acabou. O Senhor Jesus ele fala, tanto na parábola, que não é a parábola, né? É sobre o rico e o Lázaro.
Ele fala e o rico, ele vê, então onde ele está no sofrimento, ele vê Lázaro no céu. Mas não pode fazer nada, não pode ir para o lado do outro. Então, vai ter dois caminhos, a porta larga que leva ao inferno e a estreita que é o Senhor Jesus que nos leva para a vida eterna. Então vamos prestar bem atenção, porque tem gente que ensina ao contrário, fala que não existe, né? Então, não acredite, porque o Senhor Jesus é que falou que nós devemos acreditar nele. Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: "Vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo." Jesus respondeu: "Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho." E Jesus continuou: "Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus, os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Ele veio para os seus e os seus não o conheceram, né? É incrível, mas é assim, né? Agora vamos ao 14. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição, e as pessoas que estavam ali olhando. No sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição, e as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele, e Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou e mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair no poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá? Mesmo que isso aconteça no sábado? E eles não puderam responder. Agora sobre humildade e hospitalidade. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação: quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente-se no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado.
e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui. Venha sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que havia convidado. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. A parábola da grande festa. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos, e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Olha, gente, o Senhor, desde que ele fez o mundo, ele convida as pessoas, né, para serem só dele, para respeitá-lo, para amá-lo, mas muita gente não quer. Muita gente dá todo tipo de desculpa para não ouvir a palavra do Senhor. Quando a gente começa a falar de nosso Senhor Jesus Cristo, o povo some. É muito difícil, as pessoas não querem ouvir. Agora, as condições para ser seguidor de Jesus. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa ou seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro
senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Ou seja, tem que ter certeza que você quer aceitar o Senhor, tem que ter certeza que você vai segui-lo. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Você aceita o Senhor Jesus, mas é como a semente que caiu sobre terras que não eram boas, ou sobre os espinhos, né? A pessoa se cansa e não aguenta e não quer mais seguir o Senhor. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim, nenhum de vocês pode ser meus discípulos se não deixar tudo o que tem. Sal sem gosto. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal e jogado fora. Deixa de ser sal, é jogado fora, pois não serve mais para a terra, nem para o monte de esterco. Deixa eu só ver se eu estou certinho aqui. É isso mesmo. Quando deixa de ser sal, é jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para o monte de esterco. Se vocês têm ouvido para ouvirem, então ouçam. Quando uma pessoa, você olha uma pessoa, a pessoa não é nem sonsa nem salgada, é aquela coisa, sabe? Tem pessoas que não... A gente olhando, nós aqui mesmo, elas são umas pessoas que não têm interesse em nada. Aí, mesmo sendo crente, porque nós estamos falando para os crentes, mesmo sendo crente, ela não tem vontade para nada, ela não tem vontade de falar do Senhor, não tem vontade de ler, não tem vontade de nada. Acha que tá certo e tá bom assim e acabou. Então vamos ao 15 agora, tá? A ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então Jesus contou essa parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perder uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Agora é sobre a moeda perdida. Jesus continuou:
Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. É o que o Senhor quer, Ele quer salvar todos, né? Todos aqueles que querem ser salvos, claro. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. A parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. É assim que Deus se sente quando uma pessoa se arrepende do que fez de errado e se converte. Se volta para o Senhor, ele se sente muito feliz. E começaram uma festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu:
Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Gente, que coisa mais linda! Como o Senhor é misericordioso. Então, quando uma pessoa se converte, é uma alegria para ele. Ele fica muito feliz. E nós também devemos ficar, né? Ficar muito feliz, porque é uma alma que se salva, né? Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por tudo. Peço ao Senhor que abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.